Olá, pessoal! A gente vai falar sobre potência elétrica e entender melhor como que essa medida descreve para a gente um dispositivo elétrico, ok? Bom, primeira coisa, potência relaciona medidas de energia com tempo. Então, quando eu falar potência, eu vou representar aqui como P. Eu vou lembrar que ela mede a energia em relação ao tempo que você está considerando, ok? Quando a gente fala em energia, eu vou pensar na unidade do sistema internacional, que é Joule, e quando eu falo tempo, a unidade do sistema internacional é segundos. Isso me traz a unidade de potência, é joules por segundo, que é conhecido como watts, beleza? Então, quando eu falar watts, eu estou pensando na unidade de potência. Quanto maior a potência daquele meu dispositivo, significa mais energia eu estou consumindo num determinado intervalo de tempo. Então, quando a gente pensa nos equipamentos da nossa casa, aqueles equipamentos com maior valor em watts, significa que eles gastam mais joules a cada segundo, né? Então, você pensa num micro-ondas, num ar-condicionado, num secador de cabelo, num chuveiro elétrico. São exemplos de equipamentos com alto valor de potência que representa para a gente um alto consumo de energia elétrica. Se o seu objetivo é calcular essa energia, eu posso colocá-la aqui em uma expressão. Eu vou chamar aqui só de E, energia, ok? E aí eu vou falar que esse tempo vezes a potência me fornece a medida de energia. Então, se eu falar que P é a potência e eu vou representar o tempo como ΔT, eu vou dizer, então, energia é a potência vezes o tempo. Se você usa a unidade do sistema internacional, a gente já indicou elas aqui, mas quando se trata de energia elétrica, é muito comum ele dar a unidade em quilowatts-hora. O que significa essa medida? Quilowatt-hora. Esse prefixo quilo representa 1000. Então, isso aqui é como se fosse 1000 watts-hora. Como é que você obteve essa unidade? A medida de watts, potência. A medida de hora é tempo. Então, se você tiver um equipamento e eu conseguir colocar a potência dele aqui, trabalhado em watts, e o tempo que ele ficar funcionando em hora, eu multiplico esse valor da potência pelo tempo em hora, eu vou obter um valor em quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora usual para energia elétrica. Vamos colocar aqui um exemplo, Imagina que eu tenho aqui um secador de cabelo e aí eu olhei lá na descrição do meu secador e eu vou ter uma potência de 2.500 watts, ok? E eu vou dizer que durante um período de uma semana, esse meu secador, ele fica ligado durante 4 horas. Suponha, eu estou te dando o intervalo de tempo 4 horas. E aí a pergunta é qual a energia que esse secador consome nesse período de 4 horas? Bom, se o meu objetivo é achar energia, eu posso pensar que essa energia é a potência vezes o intervalo de tempo que ele ficou ali ligado. Eu vou poder usar a unidade usual, né, aqui no caso quilowatt-hora. No lugar da potência, eu vou colocar 2.500. O tempo em hora, então aqui vai ficar 4. E aí eu vou chegar no resultado 10.000. Eu multipliquei watts por hora, então é watts-hora. Mas se eu quiser falar isso em quilowatt-hora, eu tenho que 1000 representa o prefixo quilo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 10.000 ou 10 quilowatts-hora. Você tem um consumo de energia desse equipamento no período descrito, ok? Se ele, numa questão, ainda pede o valor gasto, ele vai te dar o preço de cada quilowatt-hora e aí você só multiplica o consumo total pelo valor de cada quilowatt-hora
ali fornecido pela empresa distribuidora de energia. Olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui um modelo de uma conta. É uma conta aqui fornecida pela CEMIG, por causa da localidade. E aí, ele coloca para mim ó, a descrição, energia elétrica, quilowatt-hora. Nesse caso, teve um consumo mensal de 55 kWh, e aí ele me fornece o preço de cada um, e ele me dá o total aqui, que eu devo pagar em reais pelo esse consumo de energia. Então, o que você pode pensar? Que na hora que eu quiser saber uma estimativa do meu consumo mensal, eu posso fazer isso com os valores que eu tenho, no caso aqui, ó, de potência do meu equipamento, o tempo que ele fica funcionando. Se você ter o consumo de energia de cada equipamento, você soma tudo e teria o total dentro do período de um mês, ok? Um outro foco que a gente pode também, para relacionar potência, é lembrar um pouquinho da parte da eletrostática, né? Eu lembro que quando a gente tinha uma carga elétrica, eu tinha lá uma carga Qzinho e ela se movimentava dentro de um campo elétrico, né? Eu tinha ali uma medida chamada de trabalho que a força elétrica iria fazer para deslocar essa carga. Então, eu tinha uma relação, eu vou chamar aqui de θ, era o trabalho da força elétrica, que eu podia falar que é a tensão, a diferença de potencial entre dois pontos, era o VA menos o VB, vezes o valor da carga que ali estava se deslocando. Então, imagina que eu queira deslocar essa carga Q, e aí eu tenho aqui uma referência de um potencial VA e eu queria deslocar ela até um potencial, um ponto com valor em volts VB. Se eu tivesse essa diferença de potencial, que eu vou chamar de DDP, esse valor indicado em volts, eu tinha a carga e aí essa medida aqui, que a gente chama de trabalho da força, era a minha medida dada em joules, né? Bom, a gente não vai aplicar diretamente essa equação, eu vou usá-la para representar aqui a medida com a potência. Então, o que eu posso dizer? Bom, eu posso lembrar que potência é energia sobre um tempo, né? E que nessa medida de energia eu posso pensar no trabalho da força elétrica que fornece esse valor em joules de energia, né? Então, como é que eu vou ter aqui, ó? Eu vou falar potência, eu posso só chamar de P ou POT, né? Pode. No lugar da energia, eu vou colocar essa medida da diferença de potencial. Eu posso chamar VA menos VB, ou eu vou também conhecer só como U, tá? Entre dois pontos. Então, eu vou falar que é o U vezes a carga que está passando, dividido pelo meu intervalo de tempo. A partir dessa expressão, eu posso olhar e ver que eu tenho aqui uma carga sobre o tempo. E a gente já aprendeu o que isso significa. Isso representa um valor da corrente elétrica que a gente chama de I. Então, ó, qual que é o resultado do raciocínio? Eu vou poder indicar que a potência, ela é nada mais do que a diferença de potencial entre dois pontos, é a medida em volts, vezes o valor da corrente elétrica que ali vai passar. Então, essa relação P igual a U vezes I. As unidades de medida, sempre agora no sistema internacional, o valor do U, que é a tensão elétrica, vai ser dado em volts, ok? O valor do I é a corrente elétrica, eu vou colocar em amperes. E aí, a potência na unidade do sistema internacional é watts. Então, quando você tem um equipamento e eu tenho o valor da potência dele e quantos volts eu coloquei ali na saída, na fonte, você sabe quantos amperes ele precisa para funcionar corretamente. Então, tem lá o meu secador de cabelo. Ele tem 2.500 watts de potência. Eu liguei ele numa fonte de tensão de 110 volts, eu consigo saber quantos amperes vai passar ali naquele fio, naquele circuito, ok?
Então, essa expressão a gente vai usar muito para relacionar a medida potência, corrente e volts, que é a tensão ali dada àquele circuito. Trazendo aqui a relação de que potência é U vezes I, muitas das vezes eu não tenho o valor do U, né? Ele pode ser que ele não me forneça o valor em volts. E aí, o que ele pode relacionar? Ele pode trazer a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. E aí, em vez dele te dar o valor direto do U, ele te dá o valor do R, que é a medida dada em ohms, e do I, que é a medida dada em amperes. Bom, como é que você pode relacionar potência agora? No lugar do U, eu posso colocar R vezes I. E aí vai ficar assim, ó, P. Então, no lugar do U, eu vou substituir por R vezes I. Vai ficar R vezes I de novo, né? I ao quadrado, ó. E aí eu tenho uma outra maneira de relacionar potência e corrente elétrica. Então, observa, substituir apenas no lugar do U a expressão R vezes I. E ficou RI ao quadrado. Lembrando que esse R é o que a gente chama de resistência. É a medida da dificuldade oferecida para a corrente passar. E essa unidade é dada em ohms. Esse valor do I é a corrente elétrica, que eu vou medir em amperes. E o P aqui, a gente já viu, é a representação de potência elétrica, que eu vou medir em watts, ok? Dito isso, a gente consegue agora relacionar valores em potência com resistência daquele caminho, daquele equipamento e a corrente elétrica que ele vai precisar. Nesse caso, dá para a gente ter um exemplo que é o caso o exemplo do chuveiro. Quando eu pego um chuveiro, eu imagino que ele tenha duas posições de chavinha lá, né? Ela tem uma posição verão e uma posição inverno. Quando eu penso no chuveiro na posição verão, você pensa numa água mais morna. E quando eu tenho a posição inverno, eu penso na água mais quente, né? Então, se eu pensar naquela posição verão, eu preciso de menos energia. O que isso significa? Menor energia para esquentar a água significa menor potência. Menor potência, ok? Então, você gasta menos se você colocar o seu chuveiro nessa posição verão. Se você for usar a posição inverno, você vai precisar de mais energia, né? Que é para esquentar mais a água. Isso significa que você vai ter maior potência. Nesse caso, a gente não alterou o valor em volts fornecido pela fonte. Então, o ideal aqui é a gente lembrar dessa relação, ó, P igual a U vezes I. Quanto maior a potência, maior a corrente elétrica que você vai precisar. Então, no caso do chuveiro, usando a posição verão, você vai precisar de menor potência, consequentemente, nessa posição, você precisa de menor valor da corrente elétrica, certo? E se você está na posição inverno, você vai precisar de maior potência, você vai precisar de maior corrente elétrica passando. Mais corrente, mais energia, mais consumo, você gasta mais se você estiver usando a posição inverno, beleza? Então, para aqueles que já observaram lá, quando tem os dados do chuveiro, vem normalmente na embalagem, ele indica um chuveiro convencional, que tenha lá a posição da chave no verão e inverno. Você vai ter uma potência que ele desempenha quando a chave estiver ligada na posição inverno e você vai ter a potência que ele tem quando estiver ligado na posição verão. Quando eu modifico a potência, você modifica a corrente que vai passar ali. E aí você altera a energia final utilizada para aquecer a água. Beleza? É isso, pessoal. Um abraço. Espero ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais sobre esse conceito de potência elétrica relacionado aos parâmetros aí de um circuito.